respondendo às opiniões polêmicas de vocês. Opiniões absurdas. Pior que eu tenho certeza que vai ter umas aqui que eu vou clicar e vocês vão falar, pô, eu concordo. Mas o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que não vai. Tá brincando comigo? Pegadinho. Eu tava recentemente vendo essa fala do Carlos Alberto aí. E essa pensando, é cara, pica. quais seriam os maiores absurdos que as pessoas pensam aí sobre o futebol europeu, né? Por isso, lá no Twitter do Orofute, a gente lançou uma pergunta pra vocês, perguntando quais são as opiniões mais impopulares da galera. Então hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente do que a gente vai fazer, tá? Entrando de cabeça nas polêmicas aí e respondendo alguns dos absurdos que vocês falaram, fechou? Eu sou o Pedro Silveira, esse é o Eurofute e além de mim você também vai estar ouvindo opiniões do nosso querido Yuri Dantas, que é o nosso comentarista lá do Eurocast, beleza? Vamos lá pro primeiro absurdo de hoje então, que vem do William, beleza? Ele disse, Mbappé sem explosão, velocidade dele é um jogador comum, com o tempo vai ter que se reinventar, ou então quando chegar nos 30 ou ter uma lesão séria no joelho vai virar um comum da bola. Cara, eu acho esse comentário engraçado porque todo jogador é uma combinação de fatores, tá? Nenhum jogador a gente pode analisar, tirando uma das principais características dele, daí falando, não sei essa característica, ele é comum ou ele é ruim. Cara, o Mbappé tem na velocidade um dos principais pontos do seu jogo, assim como outros jogadores são mais técnicos, e tu não vai chegar e falar, pô, o Gerrard sem a técnica seria um jogador comum. Ah, o Giroud se não fosse alto nunca teria sido um centroavante muito bom. Esses atributos fazem parte de quem o jogador é. Mas sim, tu tá correto, muitas vezes jogadores que apostam muito na velocidade perdem um pouco a explosão mais pro fim da carreira, ou com lesões acabam ficando menos bons, né? Eu lembro de um caso que foi o Fernando Torres, sempre foi tecnicamente brilhante, as finalizações dele eram maravilhosas, mas conforme ele foi sofrendo com lesões, ele perdeu aquela explosão e não ficou nem perto do que era aquele Torres do Liverpool, né? Só que ele era muito pica. Algumas coisas aqui, tá? Primeiramente, o Mbappé não é só velocidade, do jeito que tu fala, parece que o cara assim, né, se não for correndo, ele é um bagre. Não, ele tem um senso de encontrar espaços e se posicionar muito bom, ele finaliza muito bem, o passe dele tá longe de ser uma coisa terrível, né? É um jogador espetacular, tá? E se você tá preocupado que um dia ele vai perder a velocidade e tal, cara, os jogadores vão se adaptando conforme a carreira vai passando, tá? Com muitos caras acontece isso aí. Aconteceu com o próprio Neymar, por exemplo. Ele também era um cara super rápido na ponta, e aí quando ele perdeu um pouco dessa explosão, passou a jogar mais pelo meio campo. E nem por isso ele deixou de ser um cracaço. Vale lembrar que tem uma porrada de atacantes aí que não tinham a maior velocidade, né? Por exemplo, o Harry Kane. Harry Kane é um cara que nunca foi muito rápido, mas ele sabe se posicionar nos momentos corretos, sabe fazer as corridas certas, consegue achar os espaços e, pô, o Mbappé não tem nem 25 anos ainda. Quem disse que no final da carreira ele não vai ter adaptado o seu jogo? Tem toda a capacidade de fazer isso, porque ele é sim fora de série, beleza? Era pra responder rapidinho as perguntas, mas já gastei uma cara no Mbappé. A próxima vem aí do nosso querido Jatobaldo. Ele diz, o Vini Júnior nunca vai ganhar a bola de ouro, infelizmente. Eu não sei da onde que tu tirou que ele nunca vai ganhar a bola de ouro, pra ser sincero, né? Eu acho que assim, em termos de qualidade, ele tem tudo que é necessário pra um dia ganhar. Talvez não vai ser um jogador, né, que vai empilhar 4, 5 bolas de ouro na carreira, mas certamente, pelo menos uma, ele tem a capacidade. Pô, eu acho que o Vinícius Júnior vai ganhar. Eu torço pro Vinícius Júnior ganhar. Mas eu não acho que é uma opinião absurda. Pô, ganhar a bola de ouro é difícil pra caralho, mano. De ganhar, até porque joga num dos times mais fortes do mundo, que vai estar sempre ganhando troféus aí. E eu acho que a partir do momento em que o Vini conseguir se consolidar como um jogador mais importante pra seleção brasileira também, né, começar a arrebentar de repente Copa América, Copa do Mundo, coisa assim, as pessoas vão começar a ver ele de forma diferente. Ah, e outro detalhe também, ele meio que tá em altíssimo nível faz 2 anos. Ele não tem ainda aquela questão de, tipo, automaticamente vir na cabeça de todo mundo quando se fala dos melhores jogadores do planeta. Ele tá chegando ali, mas de repente daqui uns anos vai ser muito mais fácil cravar o Vini Júnior como o melhor ou como um dos melhores em qualquer competição ou temporada, né? E vale lembrar, em 2022 ele fez uma temporada absurda, pra mim já era temporada de top 5, talvez top 3 do mundo. Ele ficou em 8º na bola de ouro, que é bem considerável, tá? Então acho que vai, o Vini um dia ele leva. O Savider Pra mim ele já é um dos melhores já. Pra mim ele é pelo menos no top 4 do mundo hoje, tá? Hat, @Savi_Derhat mandou aqui. O verdadeiro culpado desse fracasso de carreira do Neymar é o próprio Neymar. Eu concordo plenamente, tá? Porque acho que é o Neymar e é o entorno dele, né? Porque uma pessoa não Cara, o que tem de opinião absurda nisso, cara? cresce da forma que o Neymar cresceu apenas por si só. Então, o Neymar que tomou a decisão de ir pro Paris Saint-Germain lá em 2017, o Neymar que tomou a decisão de renovar com o Paris Saint-Germain até 2027, ele que quis esse caminho de carreira, de você sair de uma das maiores instituições do mundo como o Barcelona para ir jogar no
projeto todo cagado. E ele que quis agora ir jogar no Al Hilal, né? Então, definitivamente são escolhas, né? Por talento, o Neymar ele alçaria voos muito maiores, mas pelas suas escolhas, pelo seu entorno, acabou se tornando o que se tornou. Vou pra mais uma aqui que é muito curiosa, porque tinha o Bustriavo falando assim, Ronaldinho é superestimado. E logo abaixo dele, o Gabriel falando, Ronaldinho é top 3 melhores jogadores da história em bola jogada. A questão do Ronaldinho, eu acho que a gente tem que dividir em dois, né? A carreira dele foi um pouco abaixo do que a gente poderia imaginar pra um cara do talento que ele tinha. Mas a questão do Ronaldinho foi muito alto, tá? E além de ele jogar um absurdo, né? E merecer ter sido escolhido aí 2 vezes melhor do mundo da FIFA, uma bola de ouro, ele fazia coisas que ninguém mais fazia. Ele encantou as pessoas de uma maneira que tem gente que até hoje viu o Ronaldinho e nunca mais acha que viu nada parecido. E futebol, meu amigo, por mais que alguns hoje em dia tentem reduzir a número de gols, número de assistências... Se o Santos de Neymar foi um time que pelos jogadores me fazia parar pra ver todos os jogos do time sem ser o Vasco, o Ronaldinho fez isso sozinho no Atlético Mineiro. Não era, eu quero ver o Neymar, o Ganso, e enfim, era, eu quero ver o Ronaldinho. Eu quero ver o Ronaldinho jogar. E eu parar pra ver o Atlético Mineiro todos os jogos por causa do Ronaldinho. O número de títulos não é isso. Futebol é arte e Ronaldinho era um artista dos melhores que a gente já viu. Só que, claro, pra entrar no patamar histórico assim de top 3, cada um vai ter os seus critérios, né? Alguns vão fazer pela carreira como um todo, alguns vão fazer por quem jogou mais bola no auge. Aí é uma questão subjetiva, mas dizer que o Ronaldinho é superestimado, acho aí errou. Mas todo mundo tem direito de estar errado. Assim como o Gabriel disse, hoje Beckenbauer seria um zagueiro mediano e ruim. Um miserável, é um miserável. Pô, vagabundo faz de maldade. Tem coisas que nem vale ler, né? Eu li isso aqui e um pedaço da minha alma se foi e nunca mais vai voltar. O Lalaz, @LaísNoMore, mandou. E é isso, não tem nem que entrar no assunto pra debater, não. A pessoa falar isso é sacanagem. Premier League centrismo vai destruir o futebol europeu. Eu já falei sobre a questão do Premier League centrismo, né, cara? Que de fato tem muita gente que só acompanha a Premier League, né? A gente que é criador de conteúdo fala bastante disso. E os números na criação de conteúdo, o engajamento, a galera quer saber muito mais de Premier League. Muitas vezes querem saber de um jogo, de meio de tabela de Premier League do que de um jogo grande de outras competições. Então, de fato, tem esse Premier League centrismo muito forte, especialmente hoje em dia que Zero absurdo opinião, de novo, mano. A Premier League, ela tá muito à frente das outras, né? Só você ver na questão dos gastos. A Premier League, ela, até os jogadores, os times medianos, os times pequenos da Premier League conseguem contratar jogadores que iriam pros grandes nas outras ligas, né? Então, realmente é uma disparidade muito grande e aí acarreta esse problema de muitas vezes as pessoas acharem que o futebol que se joga na Premier League é de um patamar super acima das outras ligas, mas quando chega na Europa League, quando chega no Champions, não se vê essa diferença toda. Claro que você vê essa diferença em equipes como o Manchester City, por exemplo, quando ela chega na Champions, ela de fato está muito à frente das outras, mas com as demais equipes não é assim, né? Em toda temporada a gente vê que... É opinião polêmica, não absurda? Resposta às opiniões polêmicas de vocês. Opiniões absurdas. Tem times ingleses que chegam na Champions, pega time italiano, pega time espanhol, pega time alemão e acaba tomando taca, né? Claro que teve Champions que, por exemplo, a Champions 2021 foi decidida entre 2 clubes ingleses, 2019 foi decidida entre 2 clubes ingleses, mas isso não é regra, né? Tem sido muito mais comum que nas competições europeias a gente veja que o nível não é dispare como o nível financeiro. Vamos pro próximo absurdo então. O Pedrão mandou aí dizendo que Cristiano Ronaldo... Pô! Aqui brincou. Ronaldo não é... Aqui é absurdo. Aqui é absurdo. Da história. Aqui é absurdo. É complicado que na internet a gente não sabe se a pessoa tá falando sério ou se ela tá trolando, né? Trolei! Tipo assim, será que o Pedro, no auge da sua sabedoria, lá na casa dele, digitou assim com confiança, assim, essa é minha opinião verdadeira. Cara, caralho, essa é doideira. Vamos lá, a próxima pergunta é do Sir Jeff. Valeu, Sir. Ele disse, Juventus é maior que o Milan. Talvez em condenações na justiça, né? Não, brincadeiras à parte, a Juventus, assim, nacionalmente dentro da Itália, possivelmente ela tem mais argumentos pra dizer que ela é maior do que o Milan, né? Agora, em termos internacionais, o Milan dá de lavada. Então, é uma discussão braba porque os dois lados vão ter bons argumentos, tá? Mas assim, se fosse pra dar um veredito na hora, eu diria que... Que isso, cara? Eu não sei, acho que deixa pra vocês responderem nos comentários, mas a história do Milan, pra mim, tem um lugarzinho melhor no meu coração. O Marcelo... dito isso, não é nada absurdo a opinião. O Petril, @Petril Marcelo mandou, Harry Kane é o melhor 9 da década. Ninguém da posição é tão habilidoso, goleador e armador quanto ele. Eu acho que o Kane estaria mais desse debate de posição é tão habilidoso, goleador e armador quanto ele. Eu acho que o Kane estaria mais desse debate de melhor 9 da década se não fosse o contexto, porque
queira ou não queira, mesmo com quem tem jogado uma bola absurda, quando ele se coloca no contexto de jogar por um clube como o Tottenham, aqui, com todo respeito, assim, a maior parte do... Vou falar, pra mim ele não é nem top 3. Nem top 3 da década. Nem top 3. O cara colocou como melhor. Ele pontuou que é o melhor. Que isso, não gente? Estava brigando pelas coisas à altura do Harry Kane, embora tenha brigado por Premier League, tenha brigado por Champions League, a maior parte do tempo não foi um clube à altura do jogador, que é o Harry Kane. Aí fica difícil de você pegar esse cara e colocar pra comparar com o Benzema, colocar pra comparar com o Luizito Soares, com o Lewandowski. Por exemplo, Botou meu top 3. Tá aí. o Luiz Soares, ele quase passou por isso, né? Quando ele teve ali no Liverpool, ele subia muito o patamar daquele... E pra mim o Soares é o melhor de todos. Pra mim o Soares é o melhor de todos. De todos daí que a gente falou. Equipe do Liverpool, assim como o Kane subia muito o patamar da equipe do Tottenham. Só que o Luiz Soares, ele foi ser alçado a um patamar de melhores 9 da história do futebol quando ele vai pro Barcelona, que é aí quando ele consegue atingir o seu ápice naquelas temporadas ali, em que, pô, ele ganha chuteira de ouro, a segunda, né, que dessa vez uma chuteira de ouro indiscutível, porque a primeira ele tinha ganhado empatado com o Cristiano Ronaldo, ele ganha Champions League fazendo gol na final, ele é artilheiro do Campeonato Espanhol. Então acho que o Kane agora tem a oportunidade de fazer isso, né, de começar a atingir o seu potencial como o Soares atingiu no Barcelona. Por hora, não acho que ele tá ali naquele patamar daqueles caras, não. Ó, a próxima eu vou responder e vão me chamar de clubista, tá? Mas eu vou tentar trazer argumentos aqui pra explicar minha posição. O camarada João falou: Tottenham não é Big Six, nem com toda a boa vontade do mundo. O que é um Big Six? Né? São os 6 clubes mais fortes que a gente espera que... Considerando que a década é de 2020 pra cá? Pô, mas será que esse comentário dele foi sobre, pô, os últimos 2 anos só, pô? Acho que ele falou da década que passou, né? A gente não fez um quinto, aí fez um quinto da década agora. Que ele quis dizer de 2010 pra cá, tá ligado? 2000 nas 6 primeiras colocações ali do campeonato inglês. Vale lembrar, quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu, mais ou menos lá pra 2008, né, era chamado de Big Four apenas. O Tottenham e o City não estavam na época. O Tottenham subiu de patamar aí, né, e o City com a aquisição pelo grupo Abu Dhabi lá nem se fala. Mas eu vou trazer alguns argumentos pra te falar por que tá correto chamar o Tottenham de Big Six. Primeiramente, toda a temporada começa, a maior parte das pessoas vai achar que o Tottenham vai ficar entre os 6 primeiros. Tanto é que nas últimas 15 temporadas, em apenas 3, o Tottenham não ficou entre os 6 primeiros. Então, pô, amigo, tu não vai discutir com os fatos, né? Outro fato interessante, se somar toda a pontuação de todos os clubes na era Premier League do campeonato inglês, o Tottenham é o 5º clube que mais pontuou na história. Inclusive na frente do Manchester City, né? Que vai passar a gente em breve nessa tabela. Pô, por favor, de né? qualquer maneira, aí acho que são argumentos bem fortes pra dizer que é top 6, né? Big Six. Mas acho que até mais do que isso aí é uma questão de força atual, né? Então, quando o City começou a ficar forte, não demorou muito pra começarem a chamar de Big Six. Assim como, talvez, com esse surgimento do Newcastle aí, depois de ser comprado pela Arábia Saudita, talvez não demore muito pra gente começar a considerar como Big Seven. Veremos. Então, João, o Tottenham não é fora do Big Six, nem com todo o hate do mundo, tá? Elvis Júnior mandou: o trio MSN é superestimado. Já tô nervoso. Muito, mas pipocava sempre. Só ganhou uma Champions e jogaram só por 3 anos. Não é à toa que os números do Messi eram melhores e o Soares vinha logo atrás. Neymar era o 3º na fila, por isso nunca ganhou a bola de ouro. Cara, eu discordo totalmente que o trio MSN é superestimado. O trio MSN, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar bem direitinho na época que eles jogavam juntos, né? Ali eu não perdia nenhum jogo deles, mesmo eu não sendo torcedor do Barcelona, sendo torcedor de um rival, mas era uma oportunidade única de acompanhar esses caras jogando. Eu entendo que fica a decepção, porque, porra, como é que você reúne 3 dos maiores atacantes da história e só ganha uma Champions, né? Porque existe um negócio chamado Real Madrid, que é inevitável. Porra. Mas eu discordo que seja porque eles eram pipoqueiros, porque, por exemplo, em 2016, Barcelona é eliminado da Champions League pelo Atlético de Madrid nas quartas de final. Só que no jogo da ida, o Luizito Soares faz 2 gols. Então você vai dizer que ele pipocou nessa eliminatória, sendo que ele fez 2 gols? A questão é que na volta o Atlético de Madrid fez um jogo perfeito e conseguiu se classificar, né? Então, não acho que eles tenham pipocado. Em 2017 tem a questão da Juventus, pô, o time do Barcelona que tava um pouco bagunçado. Pega aquela Juventus sólida pra cacete e com atuação impressionante do Buffon no jogo da ida, né? Que muita gente não lembra, as pessoas só lembram do 3-0 da Juventus, mas não lembram que o Buffon fechou o gol naquele jogo, né? Então, eu não acho que seja superestimado e muito menos que era um trio pipoqueiro, não. Vamos pra mais um comentário aqui do John, tá? Ele disse o seguinte: o prêmio de melhor... Você quis dizer Juventus? Não, pô, Real Madrid. Não é necessariamente quem eliminou
eliminou eles. Nesse período, o Real Madrid ganhou as paradas, que o Barcelona tanto almejava conquistar, tá ligado? O jogador do mundo virou o prêmio de artilheiro da temporada. Tinham que valorizar mais os caras que criam as jogadas, os caras que desarmam. Meio que eu tô de acordo no sentido de que o gol é bastante valorizado nessas premiações. Só que assim, o gol é o melhor momento do futebol mesmo, né? Então ele sempre vai ter mais destaque. Mesmo que um zagueiro esteja tirando tudo lá atrás, em geral a gente vai dar mais preferência pro cara que tá resolvendo lá na frente. Nem sempre o artilheiro da temporada leva a bola de ouro, tá? Mas de fato tem uma tendência de quem tá metendo mais gol tenha mais chance de vencer. Inclusive tem uma frase do Philippe Lahm que é muito boa e eu vou deixar aqui pra vocês. É hora de mudar a bola de ouro. É apenas uma competição de popularidade entre atacantes. E tem outra também. Quando a bola de ouro vai pra alguém que não é um atacante, né, um cara que faz muito gol e tal, a galera reclama. Né, vai ver o que o pessoal fala do Modric, do Cannavaro. O Matheus Floriano, @Lonanfore, mandou: Renato Augusto, sem problemas físicos, seria um jogador world class para atuar facilmente no Tier 1 do futebol europeu. Para mim, ele provou isso na Copa 2018, competindo com jogadores do mais alto nível, chamou a responsa para si e quase mudou a história do Brasil na Copa. Eu concordo, acho que tecnicamente o Renato Augusto ele tinha nível para jogar em qualquer competição europeia, sem dúvida alguma, Premier League, La Liga, Bundesliga, que ele esteve, né, no Bayer Leverkusen. Me chamaram de demente. Mas a questão física do Renato Augusto realmente sempre foi um problema, né, cara? Sempre foi um jogador que teve uma irregularidade física muito alta, se machucava, ficava longos períodos, né? Ele conseguiu ter essa regularidade física ali de 2015, 2016, 2017, mas de 2018 para frente também voltou a ter problemas. Mas tecnicamente para mim é um jogador super diferenciado e mostrava isso naquela seleção do Tite, né? Os primeiros 2 anos da seleção do Tite era um bagulho absurdo. 16, 17 ali a seleção jogou demais e o Renato Augusto era um dos pilares daquela seleção. E realmente, como você falou, ele é muito pico. Reserva, não estava bem fisicamente, mas quando ele entra, ele muda a cara da seleção brasileira contra a Bélgica. É um cara realmente muito diferenciado. Bye. Vamos pular agora para uma das que eu achei mais absurda, tá? Ela foi aí de autoria do nosso querido Vitor. O Vitor disse o seguinte: o Bayern de 2019-20 é superestimado. Ele começa assim, começou bem. Só brilhou por causa da pandemia e quase perdeu pro PSG na final da Champions. Só ganhou porque o Mbappé perdeu um gol cara a cara. Além disso, a final foi nivelada. Rapaz, ele tá sem... O Mbappé perdeu um gol cara a cara mesmo. Exato. Eu acho muito louco, cara, quando o cara... Mas não acho que seja superestimado, não. Realmente foi fantástico, histórico. Ele acha que tem que amassar em todos os jogos. Tem que ter, tipo assim, 100% de vitórias, todas por 4, 5-0. Meu amigo, final de Champions League, a maior parte é super disputada e duríssima. Tranquilo? É muito raro um time vencer aí com facilidade, digamos assim. Eu acho que a última vez, por exemplo, foi 2016-17, né? Quando o Real mete 4-1 na Juventus. Então, cara, o Bayern de Munique ganhou a Copa da Alemanha. Alguns jogos ali sofrendo um pouquinho, mas nada demais, ganhou. O Campeonato Alemão ganhou com o pé nas costas, tá? Meteu 100 gols, inclusive, tá? A Champions League, tu falou, não, só ganhou por causa da pandemia. Tu lembra dos resultados do Bayern na Champions League? Trucidou o Tottenham na fase de grupos, antes do Hansi Flick ainda, 7-2. No mata-mata, começou oitavas de final, antes da pandemia, e no agregado, nos 2 jogos, foi 7-1 pra cima do Chelsea. Quando chegou nas quartas de final, o que eles fizeram? 8-2 pra cima do Barcelona. Cara, inacreditável isso aqui, né, mano? A pandemia ajudou quem? Ajudou o Barcelona, porque se tivesse jogo de volta, ia acabar 16-4, amigo, essa brincadeira, no agregado. Bayern de Munique pegou o Lyon na semifinal, meteu só 3-0, ganhou com tranquilidade, né? E a final, cara, a final sempre vai ser difícil, a maior parte das finais são difíceis. E venceu mesmo assim. Aí depois termina o ano de 2020, com os caras vencendo todos os títulos possíveis, levando o Mundial no comecinho de 2021, ou seja, foi um time que junto com o Barcelona são os 2 únicos na história a conquistarem o sextete. E tu vem me dizer que eles foram superestimados? Rapaz, superestimado é pica. O Bayern de Munique era um rolo compressor nessa época aí, parceiro. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo tem direito de estar errado. Você também tem o seu. O Patolino Gamer palmeirense, @PatolinoGamer07, mandou: La Liga só é considerada uma liga forte, em algum momento como a mais forte por causa de 2 times, no caso seja Real Madrid e Barcelona, no máximo 3, colocando aqui quem sabe o Atlético de Madrid, conseguiram criar uma mitologia em cima deles, pois por nível técnico, torcida, o resto do campeonato é bem fraquinho, perdendo até pra Série A. Cara, eu concordo que hoje o Campeonato Espanhol é um campeonato bem fraco. Eu já falei isso, né, em alguns programas do Eurocast, que pra mim o Campeonato Espanhol tá sendo o pior campeonato, assim, até pior do que a Liga. Pô, tô com ele. Em assistir muito jogo chato no Campeonato Espanhol, mas se você tá falando isso aqui pegando mais tempo, eu discordo totalmente, cara. Eu acho que a La Liga até, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás, era o campeonato mais forte e o campeonato onde era praticado o melhor futebol da Europa, não só por causa de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, mas também por causa de outras equipes que eram muito boas, como Villarreal, como Valência, como Sevilha, além de outros mais, né, que sempre montavam alguns projetos interessantíssimos ali. Mas conforme essa política do Tebas foi avançando, as equipes hoje em dia da La Liga
Liga, elas pegam o que sobra do mercado, né? Os caras não têm poder para contratar ninguém. Até as principais equipes, como o Barcelona, por exemplo, que hoje não tem o Lionel Messi por causa da La Liga, né? Por causa das políticas dele, também pelo presidente Bartomeu, mas isso não vem ao caso agora. Então, hoje eu concordo com a sua afirmação. Mas se for para falar de mais tempo atrás, aí eu discordo. O Luap, @elpauleto, mandou: Henry teve uma carreira maior e melhor do que o Fenômeno. Nunca vou mover um dedo para defender isso em público porque é cansativo e talvez eu esteja errado, mas minha opinião sincera é essa. Cara, essa questão de discutir carreira é algo muito complicado, porque assim, o Henry ganhou uma Copa do Mundo igual o Ronaldo, tem um vice-campeonato mundial igual o Ronaldo, né? O Henry tem uma Champions que o Ronaldo não tem, jogou na Premier League, tem alguns títulos bem pesados como a Premier League dourada dos Invictus em 2004. Acho que Isso aqui é loucura. se você for falar carreira por carreira em questões coletivas, talvez o Henry realmente tenha tido uma carreira melhor. Mas, por exemplo, em termos individuais, não tem nenhuma comparação, né? Porra. O Ronaldo mesmo sem joelho, Mas a comparação é individual, pô. ainda assim foi um cara que dominou o futebol europeu durante alguns anos ali, em questões individuais, né? O cara assombrava todo mundo, ganhou a bola de ouro, ganhou o prêmio de melhor do mundo da FIFA 3 vezes. Então, acho que em termos individuais não tem comparação entre os dois jogadores, mas em termos coletivos, por causa da Champions League, né? Talvez você possa colocar o Henry como tendo tido uma carreira melhor, o que não implica que o Henry foi melhor Meu ou Deus, foi maior gente. do que o Ronaldo, porque pelo menos pra mim, um jogador ser maior do que o outro não é apenas questão de você comparar os Perfeito. títulos, senão, por exemplo, o Álvaro Morata seria maior do que uma cacetada de centroavante por Pô. aí, porque, porra, tem 2 Champions e o cacete, né? E por último, algo que me doeu o coração, porque um inscrito do canal aqui que eu conheço, né, de longa data aí, gente fina, mandou um dos maiores absurdos que eu já li na minha vida. Eu acho que ele tá trolando, né, mas vamos lá. Vini BDP: Haaland é um jogador ruim. Começamos bem, começamos bem. As únicas características boas dele são o físico, posicionamento e finalização. Fora isso, ele é péssimo em tudo. O Vini pra mim falou assim, ó: as únicas características do centroavante matador são que ele é matador. O resto ele é ruim. Meu amigo, nossa, mas que problemão, hein, cara? O Haaland não... Se for um pênalti contra ele, o goleiro foi expulso, ele não pega. Primeiramente que ele errou Porra, bastante velho. aqui, né? Por exemplo, não falou da Tirou velocidade todas as do características do arranque, mas centroavante, são duas coisas pô. completamente absurdas. E também falou que o posicionamento e a finalização dele são características boas. Não são boas. São top mundial. E bicho, um cara que joga de camisa 9 no meio da área, ele não precisa necessariamente ser perfeito em todos os atributos, cara, pra ser considerado um atleta de elite, né? Então, cara, a tua fala de que o Haaland é um jogador ruim parece trollagem de internet, espero Pô, que absurdo. seja, né? Porque, cara, queria eu um jogador ruim que bate tantas marcas, tantos recordes absurdos, que na primeira temporada quebra o recorde de gols de uma edição de Premier League. Imagina se todo jogador ruim fosse assim. Você já viu o Lamela jogar, amigo? Tá torcendo contra o meu progresso. Então me pareceu que tava se falando tipo assim, não, o único problema dele é que ele é bom em tudo que ele precisa ser. Mas, cara, algumas dessas discussões vão continuar pra sempre e vão ter argumentos pros dois lados. Outras aí, inclusive, o tempo vai matar. Por exemplo, daqui 10 anos, eu acho que o cara que chega e fala: nossa, o Haaland é um jogador ruim. Você tá maluco? Vai discutir pra quê? Vai ser zoado! Não vai ter né, pra se arriscar a falar uma coisa dessa. Mas, cara, a gente experimentou Esse áudio é formato de lendário, vídeo mano. diferente que a gente normalmente não faz. Então é muito importante pra gente saber de você que tá indo até o final, né? Comenta, fala se você curtiu, se você quer ver mais. Conta muito pra gente Pô, muito pica, mano. Muito pica. Aí. Pô, até agora aproveitamento 200%. Esse vídeo eu achei até um pouco abaixo, mas, pô, todos os vídeos do canal foram muito maneiros, velho.